Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Aqui é o professor José Edmilson Júnior. Estamos dando continuidade às nossas aulas de História do Cristianismo. Estamos aí com este quadro, que apresenta o encontro entre Leão I e Átila. E estamos abordando essa temática quando falamos do fortalecimento, do crescimento do poderio do papado latino. E como de fato ele vai ascender de uma forma extraordinária ao poder e vai ter influência sobre toda a Europa. Então daremos prosseguimento com esse tema quando retomarmos ele na abordagem acerca de Gregório o Grande, ok? Neste momento vamos dar continuidade às nossas abordagens falando acerca das controvérsias e concílios. Estamos nesse tópico agora da apostila, controvérsias e concílios. E aí, para tanto, vamos analisar o desenvolvimento de algumas heresias, a defesa apologética que muitos integrantes da igreja faz para combater o surgimento dessas heresias e defender a veracidade da Sagrada Escritura, a doutrina conforme a palavra de Deus. Então vamos analisar tanto o surgimento dessas heresias quanto aquilo que foi feito para combatê-las, tá, ok? E aí temos tanto o combate pelas ideias, como posteriormente o combate pela força, quando a igreja em Roma ela se torna de fato um órgão, uma instituição que controla também o Estado, e assim a igreja irá condenar e entregar na mão do Estado para punir. Quando você vai ver então os tribunais de Inquisição que torturam para obter as confissões e entregam para o Estado para a realização do chamado auto de fé, como está representado aí na imagem. Pessoas estão sendo queimadas na fogueira, outros são enforcados. Então tem diversos meios aí pelos quais esta igreja institucionalizada, essa igreja agora como um poder secular, um poder estatal, ela impõe agora a sua maneira de ver, a sua maneira de interpretar tanto a Sagrada Escritura quanto o conhecimento secular de modo geral. Então temos aí situações em que de fato a defesa da igreja foi uma defesa bíblica, em outros momentos que na verdade foi uma defesa truculenta, Isso aconteceu tanto em relação à igreja do Ocidente como também à igreja na Roma Oriental, quando o Estado também estava presente ali atuando junto à organização da igreja e também organizava concílios, punia, perseguia, proibia algumas expressões. Então você vê essa associação, muito forte entre a igreja e o Estado em ambos os hemisférios aí do Império Romano, tanto na Roma Oriental com o Império Bizantino, quanto na Roma Ocidental com o Pontificado Romano. Então vamos dar início analisando essas primeiras expressões heréticas que serão combatidas, iniciando com Ário. Ele aborda aqui a heresia de Ário. Controvérsias e concílios, a heresia de Ário. A primeira controvérsia apareceu por causa da doutrina da Trindade, especialmente em relação ao Pai e ao Filho. Então a questão é que Ário não cria, tá certo? Ele combatia a ideia da consubstancialidade entre o Pai e o Filho. Isso depois vai se estender para um debate acerca da Trindade, ok? De modo geral. Aí você vai ver o desenvolvimento desses debates, a investigação mais aprofundada, a investigação mais ampla, e outras afirmações, outros credos que vão externar, vão tornar público o posicionamento da igreja reunida, a igreja que debateu, a igreja que examinou os textos sagrados, seus representantes, seus estudiosos, como eles interpretam, como eles compreendem a afirmação bíblica acerca dessas verdades. Então a Trindade não é uma doutrina inventada pela Igreja Católica. Ele é um entendimento acerca daquilo que a Sagrada Escritura tem confessado, tem revelado. Então a partir do amplo debate e amplo estudo que foi feito em relação aos textos bíblicos, foi cunhado esse termo técnico que expressa essa doutrina, sintetiza essa doutrina, Trindade. Inclusive temos aqui 4 vídeos e vamos acrescentar mais um vídeo de estudo específico acerca da doutrina da Trindade, tá ok? Esses vídeos estão ligados à matéria de teontologia, doutrina de Deus. Então, Ário está primeiro
levantando a questão acerca de negar a consubstancialidade entre Jesus Cristo e o Pai. Tá, okay? Então está dizendo que Cristo ele é mais do que um homem de uma natureza humana, ele é superior à natureza humana, mas inferior à natureza divina. Então é exatamente a expressão que é utilizada na atualidade pelos testemunhas de Jeová, quando na tradução, na verdade adulteração que fizeram do texto bíblico, eles no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, eles abrem um colchete e inserem a palavra um Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era, abre colchete, um Deus. E quando eles assim qualificam, eles estão criando uma outra categoria. Então existe o Deus Pai, o Espírito eles negam, dizem que é uma força ativa, que não é uma pessoa, e em relação a Jesus dizem que é um Deus de categoria inferior, porque dizem que é um Deus e está em letra minúscula e inserido dentro de colchete. Então eles com isso criam um politeísmo, criam aí uma concepção completamente antibíblica de olhar para a questão da natureza de Cristo. E isso já foi feito por Ário. E aí será combatido então pela igreja da época. E aí ele continua aqui, do começo do século IV, mais ou menos em 318 da era cristã, em época bem recente, Então você tem aí o surgimento dos textos sagrados, os primeiros desenvolvimentos da igreja, o período de fortalecimento, engrandecimento da instituição. E aí você já tem o surgimento de alguns hereges que começam a distorcer a doutrina e serão então combatidos pelos pais apologistas, aqueles que dedicaram seu talento, dedicaram a sua vida para examinar as Sagradas Escrituras com responsabilidade e fazer a defesa da veracidade bíblica dentro das organizações dos concílios. Havia o concílio para debater a questão e aqueles que estavam apresentando essas ideias heréticas tinham oportunidade de expor ali diante dessa grande reunião de bispos, e aqueles que fariam então apologia se oporiam e apresentariam os argumentos para derrubar esse tipo de ideia, derrubar esse tipo de concepção. Então veja, 318. Ário, presbítero de Alexandria. Então não era pouca coisa. Alexandria era uma das grandes sés apostólicas, inclusive nessa época mais importante do que Roma, ok? Então você tem a situação na qual Ário ele representa um grupo importante dentro da cristandade. E não apenas isso, mas Ário consegue conquistar, divulgar a sua doutrina, a sua forma de concepção cristológica distorcida entre os godos, que eram uma importante tribo bárbara habitante do Império Romano do Ocidente. Então eles estavam sendo cristianizados, e os arianos, aqueles que estavam ligados a essa concepção cristológica, haviam empreendido muitas missões entre eles e de fato estavam conseguindo multiplicar o número de adeptos, de tal modo que esses arianos, tá certo, que estavam entre os godos, ameaçavam a sé apostólica de Roma. Inclusive o Papa teve que combater em alguns momentos, solicitou para isso o apoio do imperador bizantino, Justiniano, ok? Que enviou Belisário. Então, Teodorico, por exemplo, que foi um importante líder dos godos, era ariano, ok? E ofereceu grande risco à sé apostólica romana, ok? Então temos aí, de Alexandria, presbítero de Alexandria, ensinou que Cristo nem era homem nem Deus. Considerava Jesus como superior à natureza humana, porém inferior a Deus. Não admitia a existência eterna de Cristo. Pregava que Cristo teve princípio. Tal ponto de vista espalhou-se rapidamente no Oriente. A disputa sobre este assunto dividiu a igreja e causou até mesmo perturbação da ordem pública. E aí você tem alguns argumentos que eram utilizados naquela época e que na verdade continuam sendo utilizados. Por exemplo, uma citação que Paulo faz, se eu não me engano, na carta que ele escreve aos Colossenses, qualificando Cristo como o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Aí eles dizem, eureka, Eis aí o texto que
fundamenta, né, texto que é imbatível e que de fato confirma que estamos certos, que Jesus é o primeiro ser criado. E aí, com esse tipo de concepção, eles debatiam naquela época e até hoje os testemunhos de Jeová continuam sustentando. E aí, quando você olha para esta colocação de Paulo, primeiro, não há nenhum erro na fala de Paulo. Segundo, primogênito, olhando para os textos sagrados, não significa apenas o primeiro criado ou o primeiro de uma série, ok? Muitas das vezes, e colocando exemplos bíblicos, podemos afirmar que primogênito pode significar também o principal. Não necessariamente o primeiro de uma ordem, mas o principal dentre esta ordem. Temos, por exemplo, um profeta, se eu não me engano, o profeta Oséias. Quando é usado por Deus, e diz que Israel é o primogênito dentre todas as nações. Israel, o primogênito dentre todas as nações. Veja bem, o termo empregado aí como primogênito não está ligado a uma ordem cronológica, uma ordem numérica, porque Israel não é a primeira nação criada. Israel veio posteriormente, você tem toda uma linha histórica, né, daqueles que descenderam de Adão no primeiro momento, os primeiros patriarcas, você vem Abraão, Isaac, a partir de Jacó você tem Israel. Então Israel veio num período histórico muito posterior mesmo. Então o termo empregado a Israel como primogênito não significa o primeiro, e sim o principal. Então nós temos na mesma abordagem em relação a Cristo, que Cristo é o principal, Cristo é o mais importante do universo, é Jesus Cristo, tanto que ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador incriado, tá certo? Ele é o gerado e não criado pelo Pai, que tem uma diferença abissal. Então, como o C.S. Lewis até coloca de forma muito inteligente, eterno gera eterno, tá certo? Agora uma coisa que é criada, ela em algum momento não existiu e a partir daquele momento de sua criação passou a existir. Não é o caso de Cristo. Cristo é eterno como o Pai é eterno, como o Espírito é eterno. Então nós temos gerado e não criado, conforme a fórmula que veremos posteriormente, que é a sintetização dos debates, a sintetização daquilo que foi discutido, que foi analisado a partir das Sagradas Escrituras e que estava sendo defendido publicamente pela Igreja, a formação dos credos. Tá aqui o credo apostólico, credo niceno constantinopolitano. Você tem os credos importantes da Igreja e a Assembleia de Deus lançou aí, né, a sua declaração de fé, que também é um documento que mostra idoneidade, que mostra compromisso da igreja com a verdade e mostra honestidade no seu posicionamento. Então, quando uma igreja ela junta, né, as pessoas que são importantes estudiosos, dedicados, pessoas com moral, né, pessoas com testemunho, com aptidão, tá certo? Capacidade de estudo, os reúne para estudar a Sagrada Escritura, para analisar os outros credos, as outras declarações e construir a sua declaração, estão com isso declarando publicamente qual é o posicionamento teológico dessa igreja. Isso é muito honesto. Isso deixa claro para todos aqueles que tiverem acesso a esse documento qual é a posição dessa igreja em relação a determinados temas. E assim ela pode fazer a opção de se ligar a ela ou não. Agora, muitas das vezes, muitos movimentos trabalham na ambiguidade, né? Você nunca sabe qual é o real, o verdadeiro posicionamento desses movimentos. Então você tem aí o início dessa discussão, né, com a questão do arianismo. Aí ele vai falar do concílio de Nicéia, vai apontar um risco dentro desse concílio, que é o fato dele ser organizado, né, a mando do imperador Constantino, ok? Isso de fato vai ser uma aproximação perigosa, né? Existe agora a igreja está flertando agora com poderes imperiais, inclusive o selo do imperador vai, né, no credo que foi ali emitido. Então, claro, isso é um envolvimento bastante perigoso, mas não é ainda neste momento que esta associação será tão perigosa quanto posteriormente, quando nós tivermos outros imperadores que terão um envolvimento ainda mais nocivo. Você vai ter Teodósio, você vai ter Justiniano, tá certo? Você vai ter outros imperadores que vão interferir de forma mais nociva ainda dentro da vida da igreja. Inclusive imperadores que aderem
a movimentos heréticos e com isto obrigam patriarcas, obrigam apologistas a posicionarem-se perigosamente contra essa autoridade estatal, sofrendo inclusive os danos. Inclusive não somente patriarcas, mas também papas, tá? Que se posicionaram contra heresias que partiram da iniciativa de imperadores bizantinos e sofreram o desterro, sofreram a morte, ok? Você tem, por exemplo, Martinho, Papa Martinho, se opôs à heresia monofisista do imperador bizantino e com isso foi desterrado, e o seu auxiliar teve a língua e a mão cortada para que ele não anunciasse e não escrevesse contra as decisões do imperador. Então, de fato, houveram muitos desses representantes da igreja que também tiveram um posicionamento louvável, um posicionamento correto, ok? Temos que analisar com honestidade. Aí ele fala da heresia de Apolinário, fala da heresia de Pelágio e vai abordar a apologia do bispo Agostinho de Hipona. Eu quero trazer para vocês esses dados que estão em tela, que foi uma grande pesquisa que eu fiz, e eles elucidam para nós de uma forma muito clara acerca desses movimentos. Então, o arianismo, né, que já estávamos discutindo, arianismo negava a natureza divina de Cristo, né, defendida por Ário, que era presbítero de Alexandria. Surge também o monofisismo, Cristo só possui a natureza divina, defendida por Eutiques. O pelagianismo negava a existência do pecado original. Vão surgir depois os valdenses, albigenses, para eles os ensinamentos da Bíblia era a única autoridade. E os chamados nicolaítas, que fala acerca da degradação dos costumes. Com relação a valdenses e albigenses, os dois são colocados dentro do grupo de hereges. Mas quando você analisa a vida de Pedro Valdo, e você vê que a exigência que Pedro Valdo estava fazendo para a Sé Apostólica Romana é de que ele se pautasse pela Sagrada Escritura e de que a Sagrada Escritura tivesse livre consulta, que as pessoas pudessem ter acesso às Sagradas Escrituras. Ele inclusive foi à corte papal pedir autorização para a abertura de uma ordem. Foi-lhe negado, tá? Agora, foi negado de uma forma um tanto covarde. O Papa disse, olha, se algum bispo aprovar, você pode abrir a sua ordem. Só que a proposta dele era uma vida de dedicação à pregação do evangelho, voto de pobreza, esse tipo de situações que não são nem um pouco interessantes para os bispos, né? Então o Papa ele não negou, mas também não autorizou, uma vez que colocou ele na mão dos bispos que não tinham interesse nesse tipo de pregação, nos territórios, né, que estavam debaixo da autoridade deles. Então, obviamente, foi proibido. Só que ele, independentemente disso, olhando para o texto sagrado, inclusive que diz, né, compete obedecer a Deus mais do que aos homens, ele empreendeu esta obra de pregar o Evangelho, tá, ok? Da maneira como ele entendia estar conforme a Sagrada Escritura e não conforme as tradições da igreja. Ele conseguiu um grande crescimento numérico, inclusive os valdenses são os movimentos pré-reforma. Tá? Eles começaram já a abalar as estruturas da Igreja Apostólica Romana, o que vai ser terminado por Lutero. Então aquilo que Lutero faz é a conclusão de um largo trabalho posterior a ele, e que muitas das vezes não é nem tanto valorizado. Pedro Valdo, John Hus, né? Wycliffe, até Gerolamo Savonarola, dentro mesmo da igreja, criticando muitas das posturas da igreja, eles já foram minando esta resistência, foram minando esse edifício, até que por fim vem Lutero e você tem ali também a reunião de muitos príncipes de províncias alemãs que também já estavam em antagonismo com a igreja, a ingerência da igreja romana nos seus territórios. Então você tem a situação, os valdenses são colocados junto com os albigenses, mas os albigenses, se você analisa um pouco melhor, você vê que os hereges de fato são os albigenses, mas os valdenses são tidos pela igreja dessa época também como hereges, tá? Então a igreja vai lançar uma perseguição ampla sobre eles. Aqui tem esse quadro com essas definições que são bem resumidas, né, bem diretas, e apresenta até outros movimentos heréticos também dessa época que não estavam presentes aqui, tá certo, nessas páginas. Você tem o arianismo,
crê que Jesus, apesar de ser superior, então ele é superior aos seres humanos, seja inferior ao Pai, sendo uma criatura sua, ou seja, sendo o primeiro ser criado, mas sim um ser criado, mais importante que os outros, mais abaixo do Pai. Então temos aí a heresia de Ário, né, do presbítero Ário. Aí temos o docetismo, defende que Jesus era um mensageiro dos céus e que seu corpo era carnal, entre aspas, apenas na aparência, e sua crucificação teria sido uma ilusão. Então, definições muito claras a respeito do posicionamento herético desses defensores, né, desses proponentes aí. Então, o Doquel, tá certo? Que fala exatamente acerca dessa manifestação na qual Jesus é apenas uma aparência de carne, mas na verdade ele é apenas um ser espiritual que simula uma crucificação, simula uma vida humana, né? uma vida material, materialmente humana, né? Vivendo num corpo humano, apenas de forma simulada. O ebionismo, que crê em Jesus como um profeta, nascido de Maria e José, que teria se tornado Cristo no ato do batismo. E aí você tem defendido por algumas alas advindas do judaísmo que se ligaram ao cristianismo, mas que não imergiram na fé cristã, não abandonaram totalmente seus conceitos para imergir de fato na crença na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então eles ficaram um tanto reticentes, né? Ficaram no meio caminho, e aí criaram então esta proposta de que Jesus era importante, era um profeta, tá certo? Depois do batismo teve aí, vamos dizer assim, foi agregado a ele um poder divino, foi agregado a ele uma natureza especial, né? Uma natureza superior, mas que ele verdadeiramente é apenas um ser humano, filho de José e Maria, e um profeta de Deus. Então temos aí esta visão que deprecia a revelação bíblica acerca de Cristo, uma vez que no Evangelho de João fica muito bem claro qual é a natureza real de Cristo, que ele é Deus encarnado. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, unidos por meio daquilo que chama-se em cristologia de união hipostática. Você tem essas duas naturezas plenamente unidas, resultando em uma pessoa, ok? Então você tem esta união perfeita, né? Tornando-se uma pessoa. Monofisismo, segundo a qual Cristo teria uma única natureza composta da união de elementos divinos e elementos humanos. E aí no monofisismo você tem essa confusão em relação a você não entender que Cristo seja nem plenamente um nem plenamente outro mais, mas esta união desfez o plenamente divino e o plenamente humano para formar então um terceiro elemento, formar este ser que tem essas duas naturezas, vamos dizer assim, misturadas, né, no sentido de agora ser 50% Deus, 50% homem, formando agora esse ser. Então o monofisismo, ele nega, né, esta característica revelacional da natureza plena, divina e plena humana unidas. Okay? Ele mistura essas questões. Então você tem esta forma de colocar que na verdade não apresenta a realidade, não apresenta a veracidade de toda a revelação acerca de Cristo. Né? Então é defeituosa ao não aceitar, né, a união do pleno Deus com o pleno homem. Monofisismo, nestorianismo, e aí inclusive a questão da heresia nestorianista foi bem complicada e terrível, porque a escola de onde Nestório veio, que é a escola de Antioquia, era uma escola importante. Inclusive João Crisóstomo participava dessa escola de interpretação bíblica, que afirmava uma leitura mais histórico-gramatical em oposição à escola de Alexandria, que era mais alegórica, né, de Orígenes. E tinha grandes nomes, só que quando Nestório tentou uma compreensão acerca dessa doutrina da natureza de Cristo, ele falhou, né, e em vez dele aceitar aquela repreensão, né, aceitar aquele debate para uma correção, para corrigir o seu ponto de vista, ele se manteve firme no seu ponto de vista e assim acabou rachando esse movimento. Então o nestorianismo, mesmo tendo se apartado da comunhão da igreja, ele permaneceu um movimento forte no seu território. Então você tem muito do cristianismo presente ainda no mundo do Oriente Médio, um cristianismo antigo nesse
no mundo do Oriente Médio, na Arábia, no Iraque, no Irã, tá certo? Na Síria, na Palestina, muitas das igrejas históricas que estão presentes ali, igrejas que de fato têm um passado bastante remoto, deve-se à presença do nestorianismo. Então, o nestorianismo ainda está presente nesses lugares, mas existe esse problema da ruptura entre o nestorianismo e a concepção, né, ortodoxa da doutrina, segundo a qual Jesus Cristo é, na verdade, duas entidades vivendo no mesmo corpo, uma humana, tá certo, Jesus, e uma divina, Cristo. Enquanto um diz que as duas se misturaram de tal modo que não é possível mais dizer que é plenamente Deus e plenamente homem, o outro diz que elas de fato não estão unidas numa pessoa. Então aí você tem como se Jesus fosse bipolar. Você tem Deus e homem, e aí em determinado momento é Deus, em determinado momento é o homem, e essas duas naturezas vão caminhando com uma união não perfeita, tá certo? Uma união imperfeita, uma união artificial, tá certo? Uma união que não constitui uma pessoa. É como Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma só essência, constituindo um só Deus. Você tem essas análises que certamente não poderiam ser fáceis, porque estamos falando acerca de Deus. Então, falar acerca de Deus é falar de um ser que está para muito além de nossa compreensão. Então, obviamente, não seria fácil. Mas nós temos que delimitar nossas definições a partir da bússola que é a Sagrada Escritura. Então, se a Bíblia afirma que tem essas pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo, pronto, isso tem que constar na minha afirmação. Mas se a Bíblia também diz que há um só Deus, então essa também deve ser uma afirmação. E assim surge a necessidade da elaboração do termo técnico triunidade, onde você tem essas realidades presentes. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. São Deus, mas estão unidos numa só essência. São um só Deus. São três pessoas, mas são um só Deus. Ok? Assim também você tem esses problemas em relação a essas declarações com relação à natureza de Cristo. Enquanto um entende que as duas, né, se misturaram de forma que não é possível mais ver a plena divindade e a plena humanidade, o outro diz que de fato não se misturaram e não é possível ver a pessoa. Não é possível ver esta união. Monarquianismo. O monarquianismo, como é algumas vezes chamado, é uma série de crenças que enfatizam a unidade absoluta de Deus. Então, o monarquianismo é a forma como muitas das vezes tem se expressado alguns movimentos como unicistas, até a Igreja Voz da Verdade está ligada também a esta forma de declaração, na qual eles rejeitam esta possibilidade de haver pessoas distintas, uma vez, mesmo que a Sagrada Escritura deixe isso claro, tá ok? Então eles rejeitam isso, dizendo que na verdade há uma só pessoa que assume três papéis. E aí diz que uma hora essa pessoa aparece como pai, outra hora aparece como filho, outra hora aparece como espírito. Então aí você tem essa questão, né, do monarca, né, do uma só, né, um único. Então é o único que rege sobre esses três papéis. E o sabelianismo, que é uma dessas expressões monarquianistas, o qual defendia que Jesus e Deus não eram pessoas distintas, mas sim aspectos ou modos diferentes no trato da divindade com a humanidade. Aí Sabélio vai se focar sobre a questão de Cristo. Ele vai voltar essa ênfase, né, monarquianismo, sobre a questão entre Cristo e Deus, Cristo e o Pai, dizendo que são apenas diferentes expressões do homem Jesus Cristo. Então Jesus Cristo aqui como o próprio Messias, ali como a pessoa do Pai, tá ok? Apenas assumindo papéis diferentes, mas não sendo verdadeiramente pessoas diferentes. Eu queria principiar também, porque não poderia deixar de fora, alguma abordagem acerca de gnosticismo. Tá? Então, falando acerca de controvérsias e concílios, é interessante abordarmos também um pouco do gnosticismo, porque o gnosticismo foi, e não somente foi, tem sido, porque está ressuscitando formas gnósticas de concepção, ok? Então ele sempre foi um grande risco para o cristianismo, no sentido de tentar misturar-se com a fé cristã e deturpar a sua concepção teológica, deturpar, né, as suas doutrinas, e até tentar propor a confecção de livros
que alegam ser cristãos. Aí você tem os apócrifos e os pseudepígrafos, sendo os pseudepígrafos os piores dentro dessa literatura herética. Você tem, por